Hoje é um dia de, para nós, o encontro cristão é uma festa. O que nós servimos são os ensinamentos. Tenho certeza que desde a época de Moisés até hoje, até o século XXI, nós ainda não conseguimos compreender que a única mensagem que Jesus nos deixou e todas as religiões vêm nos promulgando é a reforma íntima. Observa que se nós retirarmos reforma íntima de todas as religiões, elas não têm sentido. E nós vamos falar mais uma vez, um pouquinho mais de reforma íntima. Então é a cura da mulher hemorrágica. Vamos seguir 3 evangelhos. Mateus capítulo 9, versículo 20 e 22. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. E Lucas, que é o capítulo 8, versículo 43 ao versículo 48. Dos 3 evangelhos, Mateus, nós vamos lê-lo de forma sucinta, porque ele é bem resumido mesmo. Depois acompanhamos Marcos e Lucas simultaneamente. Mateus, no capítulo 9, no versículo 20, diz assim: E eis que uma mulher que já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Então a ideia de Mateus era citar o milagre. Milagre a gente coloca entre aspas, porque não ocorreu o milagre, ocorreu um fenômeno natural, algo perfeitamente dentro das leis, e o que nós estamos tentando aprender há milênios de anos. A presença de Jesus naquele momento foi importante para ele reforçar um fenômeno natural. Então, Marcos e Lucas, seguindo agora simultaneamente os dois, vai nos dizer assim. E eu quero lembrar que na palestra passada nós falamos da mulher encurvada, para compreender, né, a diferença entre uma e a outra. Naquela passagem, a mulher tinha 18 anos encurvada. Significava que já havia passado da necessidade dela. Aqui nós encontraremos o número 12. E Marcos diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12, podia ser 10, podia ser 11, podia ser 13, 15, tem tantos números, tinha que ser 12. O 12 tem uma representação de resgate através de sofrimento. Lembra, a mulher encurvada, ela tinha 18 anos, ela não sofria, tanto que ela nem pediu para ser curada, nem mandou ninguém pedir por ela, não ergueu a mão, não chamou atenção até ela, foi Jesus que a localizou. E ela tinha 18 anos. Esta aqui, ela tem 12 anos. Significa o 12 que há sofrimento intenso, mais libertação pelo sofrimento. Mas não uma total aceitação como a de 18. Então essa mulher, ela sofria há 12 anos, nós vamos encontrar essa passagem. A filha, quando Jairo chama Jesus para ir à casa dele, acudir a filha dele, que tinha 12 anos. A caminho, Jesus, indo para a casa de Jairo, essa mulher que tinha 12 anos, padecia de hemorragia, toca ali na veste. Interessante esses acontecimentos, essas coisas que acontecem, assim, muito parecida, né? Coincidência. Assim como a menina, há 12 anos, da filha de Jairo, já sofria, já estava pronta para sair do sofrimento, pelo sofrimento do resgate, essa mulher também, pelo sofrimento, já está pronta para ser liberta.
Agora vocês imaginem assim, naquela época, o fluxo de sangue era visto como algo impuro, não só naquela época, tá? Até hoje. Isso é uma lei, para que nós tenhamos ideia. Está lá no livro de Levítico, tá? Capítulo 15, versículos 25 e 26. Também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, porque quando ocorre o fluxo de sangue, tinha que dormir em camas separadas o casal. Ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda. Olha só a maneira de enxergarem naquela época a menstruação, tão popular hoje conhecido. Como nos dias da sua separação. Toda cama sobre que se deitar todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação, uma cama específica para a mulher ficar. E toda coisa sobre que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Então ela era excluída totalmente da sociedade, ainda mais se ela tinha algum problema, que a menstruação não parava. Quantas mulheres não têm esse problema hoje? E naquela época era excluída, não podia ter relacionamento, não podia tocar em ninguém, tudo que ela utilizava era só dela. Eles pensavam que aquilo era contagioso, né? Nós estamos falando de uma época onde não existia ciência, existia apenas instintos humanos e muita intuição. A intuição liderada pelos instintos, então sem uma inteligência, sem uma ciência. Nós vamos lembrar, a história começa sempre da seguinte forma: primeiro vem os instintos, depois vem a intuição. O homem entra em contato com os seres, começa a ter contato com os ensinamentos do mundo espiritual, mas na Terra ele só tem os instintos. Então ele não tem inteligência nenhuma. A ciência demorou muito tempo para chegar. Ficava então instinto e intuição. Os instintos dominavam mais, toda a fé que existia era materializada. Você está falando assim, parece que faz tanto tempo, você parece estar falando hoje. É incrível, né? É porque hoje nós nos habituamos a milênios e milênios de anos não usar inteligência na fé, não raciocinar. Inclusive era proibido até alguns, vamos dizer assim, uns 400 anos atrás, ainda era proibido pensar diante da fé. Até porque se caso você concluísse que não concorda com aquela tese, você é um herege e poderia ser até queimado e seria excluído. Nós estamos falando de uma época, lá na época de Moisés, que era proibido pensar. Não era bem assim, não tinha pensamento capaz de raciocinar. Então, vinham as anunciações, os profetas, vinham as revelações, aplicava na tentativa de dominar os instintos humanos. Imagina, nós, as únicas regras que tínhamos eram as regras divinas, regras que vinham dos profetas, do mundo espiritual. Quando a gente lê o Antigo Testamento, o tempo todo a intervenção dos espíritos no mundo físico é constante. Antes de Moisés, todas as religiões que existem no mundo, houve comunicação com seres espirituais. Aliás, se não fosse isso, não é uma religião. Uma religião não nasce da nossa cabeça, de um ser encarnado. Tem que ter o primeiro item para se consumar uma religião, tem que haver uma revelação. Essa revelação tem que vir do mundo espiritual. Então, naquela época existiam os profetas e eles anunciavam as regras, as revelações, mas havia instintos, muitos instintos. Então o povo aceitava, tentava aplicar, não conseguia, porque os instintos eram mais aflorados, era muito mais forte, e aí então ficava aquela briga entre o que a religião mandava e o que o povo era capaz de fazer. Passou muito tempo, a partir do século XVIII, XIX, para ser mais exato, é que a ciência começou a evoluir. De lá para cá que nós começamos a ouvir falar de ciência. E a ciência foi evoluindo e foi gradativamente nos trazendo razão, lógica, mas muitos de nós ainda não costumamos com essa coisa de pensar
na religião. Tanto que se alguém falar assim, dá 3 pulinhos na entrada, eu dou 3 pulinhos, nem pergunto por quê. E se alguém não der 3 pulinhos depois de mim, eu já falo assim, ó, você também tem que dar 3 pulinhos. E se alguém me perguntar, por que você está dando 3 pulinhos? Não sei mandar lá na frente. A gente até hoje tem uma tendência a deixar o instinto e a intuição. Como a nossa inteligência começou a evoluir, o que enfraqueceu foi a nossa intuição. Hoje, nós somos mais céticos. Aqueles que deixaram a inteligência tomar conta ficaram céticos. Então, não ouvem mais o coração, não ouvem a voz do espírito e ouve agora o instinto e a razão, a lógica. E Deus desapareceu do contexto. Outros ficaram instinto e intuição, fanatismo. São aquelas pessoas fanáticas que falam, mas não sabem o que falam. Quando falam e você pergunta, fica mais nervoso ainda, porque diz que você está duvidando. E onde está a fé raciocinada? Para raciocinarmos sobre a fé, não é preciso descrer. É preciso procurar entender. E se Deus nos deu inteligência, é para raciocinar. Eu sou daquele que diz assim, duvide de tudo. De tudo, duvido de tudo. Tudo. Agora, gaste fosfato para combater a sua tese de dúvida. Porque duvidar é fácil, destruir também é fácil. O duro é construir e o duro é conceituar, raciocinar. Então essa história de eu vou chegar, eu vou destruir tudo, destruir é coisa de criança. Porque para construir que é preciso engenharia, inteligência, capacidade, aplicação de força, dedicação, coragem. Não é isso? Construir é muito difícil, construir é a coisa mais simples. Negar é a coisa mais simples. Qualquer ignorante, qualquer criança nega. Agora, dizer por que você nega sobre base de argumentos sólidos, racionais, sobre um debate bem aclarado mesmo, agora nós estamos falando de raciocínio e adultos. Muitas pessoas dizem assim, eu não acredito em Deus. Mas você já pesquisou? Não. Então como você diz que não acredita em Deus? É outra tese que você criou agora também. Então o seu Deus não é chamado de Deus, é eu não acredito em Deus. Você passou de acreditar de um para acreditar no outro, da ignorância. Quando nós refutamos uma tese, é porque nós sabemos o porquê não conseguimos acreditar naquilo. Algo do nosso raciocínio, da nossa razão, da nossa lógica, consegue combater aquilo de forma a nos satisfazer. Mas se eu não consigo combater, eu não tenho uma tese melhor, eu não tenho um conceito mais elaborado, aí vamos lá, né, gente? A humildade diz que a gente não sabe tudo, está na hora de aceitar até que surja algo melhor do que isso. No mínimo, a nossa humildade deve ponderar. Somos seres equilibrados. Então, naquela época, não havia ciência, e aí estava uma lei colocada para aquele povo que acreditava que a menstruação era algo transmissível. Então, a mulher que estava nesse período era totalmente excluída. Essa mulher havia 12 anos de exclusão social. Totalmente excluída, porque não havia trégua para ela. 12 anos, depois que você pega uma pessoa e coloca ela 12 anos excluída, o povo já até esquece. Ainda no primeiro ano, você ainda tem esperança, no segundo, talvez no terceiro, quem sabe, no quarto já está enfraquecendo, no quinto já. 12! Todo mundo pensava, isso aí não tem mais jeito não. E como naquela época, epilepsia, grande parte das doenças, tudo era coisa do demônio, até hoje, né? Se a gente deixar, até hoje, a gente está levando pessoas com doenças físicas na religião para ser curadas. Até hoje. E olha que existe ciência hoje para nós, né? Ainda estamos presos naquela época. O atavismo nosso é muito forte. Nós não imaginamos como é fácil eu agir igual um homem de 2000 anos atrás. É a coisa mais simples do mundo. É levantar todos os dias e eu estou vivendo a mesma vida de Moisés. Para ter uma noção, só está faltando eu chamar as pessoas para atravessar o deserto. E ainda achamos que a terra prometida ainda está aqui. Com todo o satélite fotografando a terra inteira até o subsolo, não encontrou essa terra prometida de Canaã. E nós ainda acreditamos que ela ainda está em algum lugar aqui. Em alguma esquina, de alguma maneira, nós vamos chegar lá. Então,
e que havia padecido muito com muitos médicos. Aqui mostra então o significado 12, padecimento, sofrimento. É quando eu estou passando uma circunstância na minha vida difícil e estou sofrendo muito com aquilo, mas também existe uma atitude, uma busca para sair da situação, para resolver a situação, ou pelo menos para diminuir aquela situação de sofrimento. E despendido tudo quanto tinha, quer dizer, ela estava investindo na alegria dela, na paz, na harmonia, na diminuição do sofrimento dela, que era o fluxo, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Então, Marcos aqui já está dando o quadro dela, ela está tentando de tudo, não tem impedimento algum para ela fazer, usou todos os recursos dela, ou seja, coragem ela tem, iniciativa ela tem, mas a época, o que havia de ciência, de amparo, inclusive religioso, não estava lhe dando resposta. É por isso que eu citei aquilo no início da palestra. O que será que Jesus trouxe de diferente que nós ainda não conseguimos entender? Vamos fazer uma rápida viagem. Desde a época de Moisés, Yahvé conversa com Moisés. Moisés liberta o povo do Egito, os hebreus. Eles sonham com uma terra livre de doenças, de sofrimento, de fome. Deus, Yahvé, alimenta esse povo durante toda essa travessia, 40 anos rodando em círculo, esperando os mais velhos morrerem. Mas por que os mais velhos precisavam morrer? Por que rodaram em círculo? Porque nunca encontrou essa terra prometida. Bom, depois a história dá continuidade e aí nasce Jesus. Jesus veio, segundo muitos de nós, o Messias, veio trazer tudo aquilo que até então na terra não existia. Crucificamos Jesus. Ele nos deixou uma série de ensinamentos, nos deu o exemplo, o que adiantou? Nada, ele morreu crucificado. E nós continuamos. O que será que faltou? O que será que faltou lá do encontro com Moisés e Yahvé? O que será que faltou da mensagem de Jesus para nós? Continuamos caminhando no tempo. E aí a humanidade foi criando. Vocês sabem que existe mais de 10 mil religiões. No mundo todo, é religião, não estou falando só denominação cristã, não, estou falando todas as religiões. Se eu fosse hoje frequentar uma religião por dia, o ano tem 365. Quantos anos eu não levaria para conhecer todas as religiões que se estabeleceram no planeta Terra? Mudou alguma coisa? Nada. A humanidade continua igualzinha. Daqui a pouco vai ser 10.000, 10.002, 10.003, 10.004, porque não falta religião e criatividade do ser humano criar cada hora com um nome mais sofisticado que é o outro. Porque agora a moda é o nome das religiões sofisticadas, aquela que você não consegue pronunciar mesmo. Trava a língua. É aquela que só pronuncia quem tem fé. Você tem fé? Tem. Então você tenta. Fala esse nome. Aí você consegue falar, já está membro da igreja. É o primeiro batismo. Conseguir falar o nome daquela religião. Então cada dia mais está surgindo mais religiões. Mas o que está mudando no mundo? Nada, gente. O que está faltando no meio de tudo isso daí? O que é o mesmo desde a época de Moisés até hoje? O que é que Jesus partindo, nós não conseguimos compreender na mensagem dele? O que é que até hoje, qual foi o caminho, um caminho que até hoje nós não seguimos? O que é que todas as religiões não falam? Já pararam para pensar nisso? Deve ter algum mistério. Ou todo mundo está errado e tudo isso é uma farsa, ou todo mundo está certo e ninguém neste planeta, a não ser Jesus, tenha conseguido captar a mensagem. Algo estranho, não é? Todas as religiões, desde a época de Moisés, vêm prometendo felicidade, paz, alegria, equilíbrio, amor. Mas cadê isso aí, gente? Olha que já passou tempo, hein?
Bom, aí a gente vai fazer o seguinte, vamos consultar aqueles que dizem ter encontrado. São os homens de alta envergadura aí, os exemplos da humanidade. Segundo eles falam unanimemente, é uma coisa que nós nem sequer queremos ouvir. Quando ouvimos, rejeitamos. Quando não rejeitamos, aceitamos com amargura. Quando não aceitamos com amargura, adiamos. Reforma íntima. É isso que todos eles falam, a mesma coisa. A maioria deles não fundaram novas religiões. Quando a gente vê Buda, por que Buda é Buda? Porque foi debaixo de uma árvore e começou a fazer uma meditação, internalizou para dentro de si mesmo. Buda, isso é difícil. Então tira Buda. Quando a gente fala de Jesus, ele diz assim, resplandece a vossa luz. Que luz que eu tenho aqui dentro? Sede perfeito, como? Perfectibilidade dentro de mim. Como eu vou fazer isso? Porque Jesus deu o caminho e parece que ele não mostrou a pedra, o segredo do negócio, né? Ele disse o que tínhamos que fazer, mas de como? Como? Falou sim. Reforma íntima. Eu não posso responder o que está aqui dentro, resplandecer o que está aqui dentro, se eu não voltar para dentro de mim e colocar para fora. Eu não posso me tornar perfeito correndo aqui fora, observando aqui fora, fazendo todos os rituais, cumprindo todas as regras externas, a não ser aquela que o Pai colocou na minha consciência. E aí, se nós formos olhar, de lá para cá, a ciência também veio mostrando isso para nós. Mostrando todos os fatos históricos, tudo que está aqui fora, e nós estamos acreditando que tudo está sendo comprovado, e é verdade, ciência é ciência, comprova, mas também não trouxe essa chamada felicidade para nós, a paz, o equilíbrio. Dos três lados que nós corremos até hoje, religião não trouxe, filosofia não trouxe, ciência não trouxe. A humanidade continua doente, continua em guerra, continua sofrendo, continua descrente, porque a gente não quer aceitar uma coisinha única, duas palavras: reforma íntima. Eu sei que quando a gente fala isso até dói, porque tudo que nós aprendemos até hoje é abrir os olhos e esperar do céu, do mágico, do taumaturgo, da feitiçaria. Nós queremos um pó mágico, uma loção mágica, uma palavra mágica, um sinal mágico, uma roupa mágica, um local mágico, algum acontecimento mágico, qualquer coisa que caia ou venha do céu. Eu só não quero saber quem eu sou. Todas as vezes que eu descubro a raiz de um problema meu, e eu sei que a raiz está em mim, sabe o que eu faço? Fecho para balanço aquela área. Observe. E continuo caminhando até um dia eu encontrar um mágico, um mago, feiticeiro, né, um médium, e ele diz assim, lembra aquele problema que você não quer olhar dentro de você? Toma 3 gotas desse remédio, está liberado. Aí a gente acredita na homeopatia, a homeopatia funciona, só que se não houver reforma íntima. Aí a gente acredita em cromoterapia, funciona, mas sem reforma íntima. Metalterapia, funciona, mas sem reforma íntima. Todas as religiões funcionam, mas sem reforma íntima. Passe funciona, mas sem reforma íntima. Água purificada, sem reforma íntima. Palestra, sem reforma íntima. Hermes, sem reforma íntima. Jesus, sem reforma íntima, não funciona. É duro acreditar nisso? Por isso que nós chegamos no século XXI sem resposta nenhuma dos céus para tanto apelo que a gente faz. E olha que não falta religião nem idioma, a quantidade de livros em idioma é gigante, gente. Nós reuníssemos todas as livrarias de todas as religiões, nós ficaríamos abismados de tanto conhecimento na Terra. Mas tudo aquilo poderia ser tocado fogo, virar tudo cinza, não serve para nada se eu não fizer um único movimento.
reforma íntima. Quando essa pecinha não se torna melhor, não dá um passo na direção do bem, não desenvolve um mínimo de virtudes e de qualidades, nada, absolutamente nada resolve, nem o Cristo. E é por isso que Jesus queria levar todo mundo para o céu, mas ele falou, não tem como. Esse seria uma arca de Jesus, não seria a arca de Noé, uma arca de Jesus, colocaria toda a humanidade e todo mundo no céu. Mas do jeito que a gente é, nós destruiríamos o céu. No mínimo dividiria ele em 3, 4, 2, 3 ia querer metade, aí você fica com a mão de Jesus, fica com a cabeça, fica com o pé, e eu não esquartejar o ombro, que aquilo ali é dinheiro, onde tem Jesus e a palavra corre dinheiro e fortuna. As maiores empresas do mundo são religiosas, são muito poderosas, então vale muito. Enfim, tudo que nós não queremos é a peça principal da solução de todos os nossos problemas. Reforma íntima, só isso. Essa mulher não era cristã, não seguia Jesus, mas, no entanto, ela, com o sofrimento do fluxo, com a discriminação social, os reproches das pessoas, o desconforto, com um fluxo desse sem parar 12 anos, com certeza, ela tinha o sistema imunológico dela muito fraco. Então ela tinha outra série de enfermidades. E o que acontece com ela? No meio desse chamado sofrimento, dificuldade, bendito é o anjo da dor, do sofrimento, da dificuldade, da doença. Bendito é. Porque é Ele que faz nós fazermos uma coisa que não admitimos até hoje, reforma íntima. É a dor que nos põe de joelho, é a dor que a gente aprende a ser humilde, é o sofrimento que reconhece a força divina. Então, onde é o mal nisso? Não existe o mal. Existem maneiras de aprender o bem. Isso é misericórdia de Deus. Parece uma apologia ao sofrimento? Não, porque ninguém precisa sofrer. Só fazer reforma íntima, de livre e espontânea vontade. Isso é impossível, por isso os anjos do Senhor nos ajudam, através das enfermidades, através das circunstâncias difíceis, que a vida vai fazendo a gente caminhar gradativamente, com um passo bem tranquilo, bem calmo, mas vamos sentindo muito melhor depois que todas essas tribulações passam pela nossa vida. A gente faz um balanço e verifica que nós ficamos muito melhor do que éramos antes. Nos tornamos seres humanos mais dóceis, mais compreensivos, mais pacientes, mais humildes. É fantástico a técnica divina. É só não revoltar. Tudo que ela havia tentado, ela não havia conseguido para fora dela. Esse texto é bem claro. Tentou médicos, tentou tudo que ela podia. Para fora dela, nada houve resultado. Lucas dizia assim, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres. E por nenhum pudera ser curado. Até hoje nós temos enfermidade, com toda a tecnologia que nós temos, com toda a ciência que nós temos doenças simples, popular, que não são curadas pela nossa medicina. E temos mais ainda, outras incógnitas, que o mesmo remédio que cura 10 pessoas não cura o 11º. Ainda temos mais essa variação ainda. Mesmo quando encontramos o remédio, ele não é eficaz para todos que estão com a doença, mostrando que até mesmo as enfermidades, elas são a níveis espirituais. E quando elas estão nas questões de provas terrenas, é importante para o dono do corpo, aquela enfermidade, o espírito, nós podemos aplicar um remédio que curou 1 milhão de pessoas. Ela não será curada.
Mesmo quando ela tem uma doença, onde todos os exames que comprovam aquela doença sempre foram eficientes para aquela pessoa bendita que é dona do corpo, do seu espírito, e precisa manter a doença, o exame dá negativo. Já perceberam isso? O óbvio não acontece. Parece que Deus sempre reservou uma parte que cabe à lei de causa e efeito, de provas e expiação. Então nós podemos desenvolver tudo o que nós quisermos, mas se alguém tiver que sofrer por acne, vai sofrer. Por febre, vai sofrer. E nenhum remédio baixa a febre naquele ser humano. Isso significa que, quer queiramos ou não, estamos com toda a ciência e com toda a inteligência na mão de Deus. Com toda a religião na mão de Deus. Com toda a filosofia na mão de Deus. O homem ainda não tomou as rédeas como nós imaginamos. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás. Ela ouviu falar do Cristo. Ela não seguia o Cristo. Ela não era, ali não diz a religião. A gente sabe que hoje em dia é identificada como Verônica, o nome dela, ela que aborda Jesus no momento que ele cai com a cruz e coloca a toalha para enxugar o rosto e fica o sudário. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Bom, primeiro ela teve que ter coragem de sair de casa. Porque 12 anos todo mundo a conhecia. No momento que ela sai de casa, ela já era proibida. Então ela teve que enfrentar a sociedade. Quando nós temos alguma dificuldade, nós temos que ter coragem para resolver o problema. Porque a solução existe para tudo, você não acredita. Ah não, Guto, o meu problema é essa solução. Tem. É que você não tem coragem de tomar a solução. Mas tem, porque imagine que Deus criaria uma situação para um filho dele sofrer, e uma situação que não houvesse como sair dela. Que pai que é esse, eu fico pensando. Imagina você ter um filho e você colocar a situação, o seu filho em uma determinada situação que não tem jeito dele sair dela. Agora, o jeito de você resolver, talvez a sua personalidade, o seu ego não concorde. Porque grande parte das soluções das dificuldades que temos aguça a nossa personalidade. Assim como eu estou naquele problema porque eu estou querendo mudar as leis de Deus, ou seja, não, olha, isso aí é para todo mundo, para mim a coisa é diferente. Aí eu estou com esse problema porque eu acho que vai ser diferente do meu jeito, né, do portão para dentro de casa, é as minhas leis, é eu que Deus vai mandar na casa dos outros, do vizinho, na minha casa que não sou eu. E aí eu estou naquele problema. A solução é algo que você também não aceita. Veja, a solução não existe, o problema existe, também não, você que está criando. E a solução existe, mas você não aceita. Você não quer uma solução para um problema que você criou. É simples assim. Observe. Saia de você, relaxe. Adormece o seu ego. Olhe a sua própria vida como espírito. Ouça uma pessoa. Se você quiser fazer um teste, pegue um gravador. No momento que você está passando o conflito, se sentindo no meio do conflito, e fale do gravador. Reclame todo para o gravador ouvir. Grava o que você está falando. Eu estou passando por isso. Quando você estivesse conversando com uma pessoa, contando o seu problema, mas é um gravador, guarda ele. No outro dia, você faz uma oração, tenta passar o dia mais tranquilo, leia algo edificante, eleva seu espírito o máximo que você conseguir. Feito isso, fala assim, agora eu vou ajudar uma pessoa, muito amiga minha. Liga o gravador e ouve essa pessoa falando com você. Ouve ela. Ela vai falando. Você interrompe ela, só um minutinho, desliga, põe no pausa. Só um pouquinho, deixa eu anotar. E anota. Depois,
conversa com essa pessoa. Você vai achar interessante que todas as respostas estão dentro de você. Porque Deus está dentro de nós. Deus é a resposta. Mas você vai perceber também que, ao ler essas respostas, você não vai aceitar. O não aceitar essa resposta, esse é o seu problema. É o problema que você está criando. É exatamente isso. Uma disputa de ego. Se a situação é você e algo, é só o seu ego. Se aí envolve 2, 3 pessoas, é 2, 3 egos. Aí a coisa é mais complicada ainda. Muito mais complicada. Então, nós vamos perceber que tudo tem solução na misericórdia de Deus. O duro é aceitarmos a solução divina. E aí, ela vem por trás, porque ela vai de encontro ao Cristo. O que normalmente nós fazemos não é esse movimento. Quando eu tenho uma dificuldade e não quero resolver, eu estou aguardando Cristo vir até mim, com a solução mágica. E o tempo está passando. Porque o relógio não para. Nada melhor que um dia após o outro. Verônica, não, ela sai, fiquei sabendo que Cristo vai, vou até o Cristo. A gente pensa que esse movimento ir é um movimento para fora, porque a história é uma história que ocorreu, né, de um personagem. Mas esse ir para fora, não. Quando a gente lê a Bíblia, nós estamos falando de nós. Então, Verônica e Verônicos somos todos nós, né? Antônio, Pedro, João e Maria, parte para dentro de si mesmo. O Cristo está aí dentro. Desperta-o. Converse com Ele. Em oração, em meditação, através de um livro. Invoca-o. Traga-o para fora. E aí tocou na sua veste. Tomou uma atitude. Aqui é clara. O texto mostra que não é apenas uma expectativa da solução cair do céu. O tempo está passando. Ela podia estar na casa dela, ela não podia sair, era excluída socialmente, e todo mundo que ia na casa dela, ela falava, ai, olha como eu sofro muito, olha como eu sofro. Eu tenho uma hemorragia, 12 anos, eu não posso sair de casa, não posso ser curado. Porque eu não posso sair de casa, como é que eu vou ser curado? Aí vem o outro, olha aí ó, como eu sofro. Às vezes ela podia ficar até na janela, assim, passar a mão, só um minutinho, veja como eu sofro. Eu tenho uma hemorragia de 12 anos, não sara, não posso sair daqui, como é que vai curar? Ah, tá, né? Volta amanhã. Aí a pessoa passa uma hemorragia, espera um pouquinho, eu tenho uma hemorragia, você lembra? Mas você já falou isso para mim ontem, pois é. Continua, hoje também. Porque nós queremos que o Cristo venha até nós. Verônica fez um movimento. Há 12 anos, ela estava já se movimentando, ela ia nos médicos, ela ia nisso, ela ia naquilo, negativo, nada dava solução para ela. Acredito que ela fez como nós também, já trocou de religião de tudo até jeito. Já foi evangélico, católico, protestante, espírita, candomblé, foi de tudo, porque uma dessas religiões, alguém vai me dar a solução do meu problema. Um dia ela ficou sabendo que o Cristo estaria ali por perto. Ela não era cristã, mas ela tinha algo nela que ela acreditava, que ela era filha de Deus. Aí é uma pergunta que eu faço a todos nós que temos problemas. Você acredita que é filho de Deus ou um erro da criação genética? Então, se é filho de Deus, Verônica também acreditava que era filho de Deus. Então, quando ela acreditava que era filho de Deus, ela falava assim, se eu sou filha de Deus, tem solução. Então, o que eu tenho que fazer? Desperte o Cristo interno teu. Renova-se, melhore, cresça, transforme, amadureça, progrida, reforma íntima. Há alguma raiz desse problema que você está vendo, está
profunda na sua vida e que você acha que se arrancar essa raiz, você não vai mais ser feliz. Então, você sabe qual é o problema, mas acha que a solução é mais dolorida que o problema. Eu não tenho direito de ficar com o problema? Lógico que tem. Porque até que o problema um dia se torne algo que você precisa eliminar ele da sua vida, porque todos nós precisamos de um Jesusinho. Então, se esse é o seu Jesusinho, e se essa situação, independente se é dor, se é problema financeiro, se é falta de trabalho, profissional, espiritual, saúde, enfim, relacionamento, não importa, gente. Todo mundo tem um problema. Não pensa você que você vai solucionar todos os problemas da sua vida. Um dia, você sempre vai ter um em alguma área. Se esse é o seu Jesusinho, não é problema nenhum. E como que eu vou saber se ele é meu Jesusinho? Se você muda por causa desse problema. Se esse problema faz você ficar mais tolerante, mais paciente, mais amoroso, mais calmo. Porque Jesus não muda você. Jesus não muda nós. Imagina que você falar assim, fulano, perdoa Beltrano, seu irmão perdeu a cabeça quando falou assim, eu vou perder Jesus, mandou, que Jesus nada. Aí você casa com aquele homem terrível, que todo dia ele vai fazer uma coisa para você perdoar, você aprender a perdoar. Todo dia ele te faz sofrer, e todo dia que você consegue olhar para ele, você tem que perdoar. Aí, seu Jesusinho. Por Jesusinho você aprende a perdoar, mas por Jesus você não perdoa o seu irmão. Vai até um ponto que a hora que aquele irmão seu do passado entrar e fizer de novo a coisa, você fala, vem cá, meu irmão, você mudou, mudei, meu Jesusinho de casa, não faz isso todo dia. Entendeu? Nossos Jesusinhos são os instrumentos misericordiosos que Deus proporciona. Aquele filho terrível, aquele marido terrível, aquela esposa terrível, aquele pai, aquela mãe, aquele patrão que a gente adora, sabe? Todo dia. Esses são os Jesuses da nossa vida. Aquela situação que você... Pela situação, você vai mudar, mas por Jesus você não mudaria nunca. Verônica está mudada não por Jesus. Ela ouviu ele passar, ouviu que ele vinha passar. Ela está mudada pelo sofrimento da hemorragia, pela exclusão social, pela vergonha, entendeu? Pela humilhação. Isso que fez ela mudar. Ela quer agora se libertar dessa situação que todos nós gostaríamos de nos livrar da situação difícil. Então ela vai em busca de Jesus. E aí ela diz assim, ela espera, ela chega na multidão e levanta a mão e diz, epa! Não, ela não chama atenção para ela, até porque ela não poderia estar fora de casa. Se ela fizesse um negócio desse, todo mundo apedrejava ela. Então ela vai escondida no meio da multidão. Coragem. Coragem. E no meio da multidão ela vai cavando espaço, imagina Jesus, todo mundo, aquele aglomerado, aperta aqui, aperta ali, porque naquela época Jesus não andava com guarda-costas, agora são os novos líderes religiosos, até com carro à prova de bala anda, né? Você vê, né? Imagina, Jesus era igual Gandhi, Mahatma Gandhi. E um dia quando falaram que era Gandhi, você foi ameaçado de morte. Você não vai pôr guarda-costas, mas se eu não morrer pela causa minha, não vai ter valido tudo que eu fiz. Naquele mesmo dia ele morreu assassinado. Ué, nós não estamos preparados para morrer pela nossa causa? Então aí Jesus também não tinha guarda-costas. Qualquer podia chegar a ele e fazer o que quisesse com ele. E no meio daquele aperta, aquela mulher chega no meio daquela multidão, se joga e pega na hora, na beira do vestido, do manto de Jesus. Tamanha fé essa mulher. Tamanha fé dela. Não é? Nós estamos admirados aqui do poder de Jesus. Nós estamos admirados do poder da fé dela. Porque às vezes, gente, Jesus pode ir pessoalmente na sua casa, sentar no seu sofá e sair de lá sem solução do seu problema, porque a solução que ele quer dar a você não aceita. Você duvido, Guto. Olha isso aqui, se eu disser para você que vários evangelhos que você fez na sua casa, Jesus já te deu muitas soluções para o seu problema. E você falou assim para ele, não, essa não. Ah, não, Jesus, essa não. Assim não, Jesus. Não, Jesus, assim não. Então, ela não queria um debate com o Cristo. Ela tinha certeza que se tocasse no Cristo,
Tá certo? O que ela vai em busca? Apenas da misericórdia do Cristo. Só isso. E quando a gente vai em busca de uma misericórdia, de uma atitude, de uma decisão tomada, você não precisa travar diálogo. Você toca e você é motivado no toque. Olha só, ele toca na sua veste. Ela tinha uma coisa na cabeça dela: se tão somente tocar na sua veste, pararei. Eu não preciso que ele me fale nada. Ele não tem mais nada. Eu já decidi. Eu já me convenci que não mereço a doença que eu tenho. Apesar de 12 anos consecutivos com a doença, e todo mundo dizer que não tem cura, eu me convenci que eu não quero mais passar para o 13º ano com este problema. E como eu me convenci? Me colocando como filho de Deus e aceitando definitivamente os argumentos do Cristo. Por isso que ela não precisava mais travar diálogo algum. Então ela pula, toca e logo se lhe secou a fonte do sangue, do seu sangue, Marcos falando, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha Lucas no capítulo 8. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Isso é um fenômeno, né? E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aí está algo muito interessante. No meio de uma multidão de empurra, quem tocou em Jesus? Como que ele sabia que alguém havia tocado nele no meio daquela multidão? Alguém tocou nele. Ele estava querendo saber quem tocou nele. Tocou de uma forma especial. Tocou nele com fé. Tocou nele querendo algo dele. Ele está dizendo que porque aquela multidão, ninguém estava interessado nele e nem no que ele tinha para ensinar. Aquela multidão era de curiosos, espectadores e não de seguidor. Aquela mulher avança com um outro pensamento, uma outra intenção no coração. Ela tinha um objetivo para entrar naquela multidão e assim que alcançasse aquele objetivo, ela sairia da multidão. Então ela era realmente diferente da multidão. Quando ela toca, é como se fosse uma bateria descarregada numa energia elétrica. Imediatamente a energia vem para ela. Porque não é o Cristo que quer dar, é nós que queremos receber. Passe é a mesma coisa. Quando eu vou na câmera de passe, não é o passista que me dá o passe, é eu que absorvo o passe do passista. Até se ele não levantar a mão e eu falar assim: oh meu Deus, se fizer minha oração, vem o passe. Com as mãos abaixadas do passista, vai o passe. Porque ninguém é dono da verdade nem dos poderes. Nós precisamos sempre entender isso. Então, se eu vou na sala do passe e não tiver um passe, você toma passe. Como é pego os fluidos vitais, misturado com os fluidos espirituais de todos nós que estamos aqui, ou de quem tiver com mais facilidade para doar, e isso é te dado. O que é seu, você recebe sempre, independente se você aborda Jesus, se você acredita naquela circunstância, tem que ser de pé, de lá, fazer assim com a mão, vibrar, tear, não importa. Se você quer receber, se você acredita, o pensamento cria, os sentimentos, o motivo, atrai, e a fé realiza. Então, acontece. E foi isso que ela fez. Ela foi e tocou. Jesus estava distraído, gente, era uma multidão, ele não estava vendo ela. Ele nem sabia que ela o abordaria dessa maneira. Ela toca porque ela quer receber, ele doa porque ele é um eterno doador. Daí aqui também uma advertência para todos os pacientes trabalhadores dos centros espíritas. Nós somos eternos doadores onde quer que sejamos. Então nunca se esqueça de um abraço, é um passe. De um aperto de mão, é um passe. De um bom dia, uma boa tarde, é um passe. Nunca nós vamos esquecer que a todos os instantes estamos sendo observados pela uma multidão de olhos invisíveis. Aí aqueles trabalhadores que só são trabalhadores do portão aqui para dentro, daqui do portão para fora, esquece a ética, a moralidade e tudo mais, cuidado, porque estamos o tempo todo sendo observados por olhos de uma multidão invisível de telespectadores.
Tá? Por quê? Porque você é médico das almas. Então você é médico 24 horas. Seu bip não para de tocar. Você pode nem perceber alguém visitar você, você nem quis, nem pretendeu dar um passe, mas ela acabou de sair de lá melhor da sua casa, porque você deu um passe inconsciente naquela pessoa. Por quê? Porque você se colocou como um doador. E como doador, é doador o tempo todo. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Algum irmãozinho pode chegar de madrugada na sua casa e receber um passe seu. Você dormindo pode ser feito isso? Pode. Você é um doador. Desde que você queira servir, não vai faltar quem ser servido. Mas o principal não é só querer servir. No caso de Verônica, é querer ser servido. Porque às vezes a gente vai em busca de um auxílio, mas com dúvida no coração, com incerteza, com uma série de só ser, mas, sabe, de condições. Eu digo assim, eu quero receber ajuda, mas eu não quero receber ajuda como Cristo me ajudaria. Eu quero receber ajuda se assim, for assim, assim, assim. Eu dou todas as regras. É tão emaranhada a situação que nem Jesus traduz aquilo ali. Ele fala assim, ai, olha, Guto, eu vou levar isso aqui para os anjos do céu para a gente conseguir entender qual é exatamente o pedido das pessoas, porque é tão complexo a coisa aqui, porque a gente vai, mas eu quero isso, mas não pode isso. Mas se puder, não pode mais, não pode aquilo. Mas aquilo ali também não pode. E aquilo ali ele não pode. E ali dá a impressão que não pode nada, mas deve ser que alguma coisa pode. E aí vai tentar descobrir o que será, a linha que pega aqui fora, aqueles labirintos daquelas linhas assim. Nós somos cheios de condições. Ela não fez condições. Se ela tivesse feito condições, ela não saiu de casa. Então ela quebra as regras, sai de casa, entra na multidão, afasta as pessoas, calada, não grita para ninguém, ninguém para o Cristo, avança, pula e pega. Toda atitude só dela, dependeu dela com Jesus. E tudo, uma coisa mais interessante de tudo, em segredo. Olha que coisa interessante, em segredo. Só ela e Jesus. E ficaria assim se Jesus não cobrasse quem tocou nele. Porque se ele sentisse que tocou, fingisse que nada aconteceu e fosse embora, essa história nós não estaríamos agora conhecidos. Mas é o que ele faz. Ele para e chama a atenção de todo mundo para ela que queria ficar no anônimo. Ele diz assim, alguém me tocou, pronto. Aí parou a multidão. Aí a mulher falou, ai, é tanto segredo para o homem fazer um negócio desse. Agora no final da reta eu vou ter que... E é isso mesmo, a intenção dele é exatamente essa. E disseram os seus discípulos, olha só, principalmente Pedro, que era mais emotivo, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Jesus, está ficando doido, ele está falando. Uma multidão dessa, e agora tu me pergunta, quem te tocou? Todo mundo te tocou? Todo mundo empurrou todo mundo? Ele olhava em redor para ver a que isto fizera. E Lucas, já é um pouquinho mais detalhista, ele diz assim, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse, Pedro, Marcos não havia dito quem falou, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizeis, quem é que me tocou? E disse Jesus, aí Jesus explica em Lucas, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Alguém tirou algo de mim, o fluido de mim, esse fluido que nós chamamos que é fluido vital. Então, que os Espíritos nos ensinaram que todos nós temos o fluido vital que anima a matéria, é a que dá vida à matéria, não inteligente, mas dá vida, movimento à matéria, e o espírito dá a vida inteligente. Então, seu corpo pensa porque tem um espírito, e movimenta e vive porque tem fluido vital. Quando morremos, o fluido vital volta ao universo, de onde ele foi retirado, ao fluido cósmico universal. Então, continua o corpo na sua frente, você continua dono do corpo fora, mas não consegue mais habitar o seu corpo. Por isso, a gente nunca vai ver um defunto levantando o cemitério. Nem com espíritos incorporados.
nem defunto de médio, que passou a vida inteira cedendo o corpo para outros espíritos darem manifestação, mas quando o médio morre, nem o espírito mais habita aquele corpo. Por quê? Porque falta fluido vital. Esse fluido que dá vida ao corpo, que faz as células se multiplicarem, para que toda a engrenagem do nosso sistema orgânico funcione, em todos os seres vivos, inclusive nas plantas. Ah, mas planta movimenta, lógico que planta tem sensação. Você já viu aquela dorme? Bate nela e ela se fecha. Então ela também se movimenta. E aí nós vamos observar que Jesus havia identificado que alguém retirou esse fluido dele. Isso também acontece conosco, Guto? Pode acontecer conosco? Sem dúvida, alguém pode chegar até você precisando muito de ajuda de fluido e você, naquele coração aberto, naquela intenção bondosa de ajudar, doa esse fluido para a pessoa. Tá certo? Mas aí, Guto, se eu dou o fluido, eu vou ficar ruim? Não. Você não vai ficar ruim. Lembre-se do sistema, como funciona. Quando alguém vem até mim e passa aquela circunstância ruim, que eu começo a me sentir mal a hora que ela for embora, isso significa que eu recebi a energia daquela pessoa e não doei. Então eu estava em grau de equivalência, de sintonia com ela. Por isso que a água tanto faz ficar lá ou ficar aqui. No sistema de equilíbrio, passou um pouco para cá e ficou um pouco para cá. Então você ficou ruim. O certo, quando você está bem, é doar a energia. Você pode ficar um pouquinho mais fraquinho, mas não fica mal. Vai ficar um pouco mais desvitalizado. Mas não vai ficar triste, nervoso, ansioso, nada. Você vai ficar normal. Aliás, alegre, porque quando você começa a sentir que isso acontecer, você fala, graças a Deus, fiz uma caridade inconscientemente, mais fiz. Agora, quando eu fico mal, é porque essa energia passou para mim. Então, aquela pessoa foi sem e o que estava com ela ficou comigo. Por quê? Encontrou equivalência. Essa energia que a gente doa, a gente recupera. A gente recupera respirando, se alimentando e tomando passe também. Tomando água fluidificada também. Dormindo. A mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Imagina, né? Ela queria ficar oculta. E aí Jesus fala, alguém tocou em mim. Eu falo, agora, no mínimo, eu vou ter que falar que sou eu. Por que Jesus faria isso com a mulher? Ela não estava 12 anos excluída da sociedade? Se ela tivesse sido curada, sem colocar ela a preço da sociedade, como é que eles iam ficar sabendo que ela foi curada? Ela ia continuar sendo excluída. Ela ia ficar falando, não, mas eu fui curado. Mentira. Mas eu fui curado. Mentira. Então ninguém ia acreditar. O que ele estava fazendo era dizer, gente, essa mulher que há 12 anos não tinha cura, a partir de hoje está curada. Volta a pertencer à sociedade. É uma maneira dele dizer o seguinte, alguém foi curado. A doença que a excluía agora não existe mais. Outra caridade seguida da... Vê como ato inteligente. Ela, na hora, não acreditou que era isso. Mas era esse o objetivo. E aproximou-se, prostrou, disse-lhe toda a verdade. Lucas diz assim, então vendo a mulher que não podia ocultar, se aproximou, tremendo, e, prostrando-se ante ele, declarou-se diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarava. Isso não significa que a gente tem que ficar dando testemunho das graças, não, tá? Quando a gente tem uma graça, o centro espírita, ou as pessoas, né, que foram objeto dessa graça, não fizeram mais que obrigação. São instrumento da justiça. Você vai receber porque merece. O maior trabalho e o único trabalho é seu mesmo. Porque se você não merecesse, ninguém te dava. Ninguém lhe transmitia. Então, por mais que você receba um passe maravilhoso, você chegou ali, estava ruim, tomou aquele passe maravilhoso que você saiu dali, não é por causa da pessoa do passista, é porque você estava aberto, estava com sede e sugou o passe devidamente, ou seja, sua fé estava mais humilde, por isso você sugou mais. Ninguém tem mais poder que ninguém. Somos todos iguais.
Isso é uma coisa difícil as pessoas entenderem no centro espírita, porque depois de 20 anos, o que nós somos, Guto? Trabalhador. Mas eu estou com 25, trabalhador. Eu já fiz aquele curso de passo, vocês dão aí umas 10 vezes, o que eu sou? Trabalhador. Mas não tem uma estrela, não tem um chapéu, não tem uma roupa, não tem um sapato, não tem um nome que chama de diferenciar a gente de qualquer trabalhador. Não, trabalhador. E quando tem que passar por tratamento, frequentador. O trabalhador já vira frequentador. Não é isso? Não tem hierarquia no centro espírita, não tem. Para não haver envaidecimento. Senão a gente vai buscar os títulos e mais uma vez esquece a reforma íntima. Aí eu faço, quantos cursos de passe eu tenho que fazer para ser passe 2? Tem que fazer o tal, passe, e eu faço esse passe. Aí o passista do passe 2 já olha com desdenho o passista do passe 1, porque achando que ele é melhor, ele é mais evoluído. Então, para não haver essa disputa, todos nós somos iguais. E os médios, cá entre nós, são os piores. Eu sei que você fica bravo, mas, gente, é verdade. A gente precisa de mais controle. Tá aí por isso que a gente tem professor de prática. São os obsessores e professor de teoria 24 horas. Isso não é para uma pecinha boa, né? Marcos capítulo 5, versículo 34, ele diz assim: filha, a tua fé te salvou. Não foi ele que salvou. Ele não falou, eu te salvei. Ele disse, tua fé. Todos os critérios. Eu acho que aqui está a chave que a gente lê em todos os milagres e ainda acha que quem salvou essa mulher foi Jesus. Mas ele declara que não foi ele. E eu não aceito isso, e eu leio esse texto e digo assim, foi Jesus. A minha pergunta é, Jesus morreu há mais de 2000 anos. Todas as mulheres que sofrem de hemorragia morreram tudo de lá para cá. Os cegos, os surdos, os mudos, paraplégicos, todas as curas que Jesus fez, os epiléticos, os leprosos, se foi ele, e só ele morreu, gente. Então tem que ter alguma coisa que ainda sobrevive, está conosco e que nos qualifica a receber graças. Reforma íntima. E é aqui que está, ó. Tua fé te salvou, tua transformação, tua evolução, a tua maneira de ver a vida. Você aprendeu, você cresceu, criou fé, aprendeu a crer, mudou, entregou o sofrimento a Deus. Deixou de querer do seu jeito e passou a ouvir a voz do coração, a ouvir os ensinamentos do Cristo e seguiu esses ensinamentos. Colocou ele em prática, fez um teste. E é teste. Você vai dizer, será que ela fez só teste, Guto? Olha só. Vai que em paz, ele disse. Aí ela já está saindo, ele fala, e fica livre deste mal. Significa que ela pode ter recaída. Olha a frase final dele. Se fosse definitiva a cura, só fé por favor. Vai em paz. Ela está saindo e permaneça, fica livre. Permaneça livre deste mal. Se não volta. Fica livre disso. Mantenha-se assim. Confirme-se assim. Porque às vezes, na intensidade do sofrimento, da dor, das dificuldades, a gente realmente dá uma mudança mental. O pensamento muda e os sentimentos mudam, mas o aprendizado não chega. Não é algo buscado, é uma consequência natural do sofrimento. E realmente, quando isso modifica a intensidade do problema e dá a impressão que eu curei. Fala aí, lembra que a dor de cabeça sarou, a dor no estômago sarou, a hemorragia passou. Mas assim que passa, o que eu faço? Eu relaxo, porque eu não entendi o que eu mudei dentro de mim. Eu não fiz uma reflexão, eu não identifiquei a raiz do problema. Ao relaxar, o problema volta. Porque o meu padrão mental retorna, minhas emoções retornam, eu continuo a repetir o erro, volta de novo a doença, dizer, epa, estou aqui,
Não foi embora ainda. E ele já está avisando a mulher. Ele é o Cristo. Está dizendo, ó, tem recidiva. Esta cura aqui, a grande parte das curas que Jesus faz, ele analisa a pessoa e diz, ó, vá e não peque mais, para que não te aconteça nada pior. Olha, ou seja, ele está mostrando para nós que a cura depende de nós e a saúde depende de nós. Mas nós ainda continuamos a ler e pensar que depende dele. Se eu hoje tivesse com uma hemorragia, como eu ia encontrar o Cristo dentro de mim? Como eu ia fazer isso sem reforma íntima? Como eu ia tirar a multidão de preconceitos, uma multidão de religiosos que diz que o Cristo está aqui? Eu ia correr um mundo atrás de Jesus. Eu ia até na cidade de Jerusalém, ia comer a terra de Jerusalém, estou te falando. E comeria a terra de Jerusalém, porque tem uma reportagem na televisão que algumas pessoas vão e comem pedra de Jerusalém. Porque a gente acredita que a fé está aqui fora, a cura está aqui fora, não aqui dentro. Eu ia vasculhar o mundo, ia gastar todo o meu dinheiro, porque em alguma igreja, em alguma religião, eu ia ser curado. Eu ia fazer essa viagem, essa excursão para fora. O tempo todo ia buscar, o tempo todo ia buscar. E ele está dizendo, a sua fé te curou. E mais ainda, ela sai dali, Jesus falou, ei, para aí, você não vai me seguir? Porque foi ele que curou, né? No mínimo, ela tinha que falar assim, agora eu vou seguir ele, porque ele me curou. Por que Jesus não convida ninguém quando cura para segui-lo? Por que ele não faz proselitismo? Por quê? O que vocês acham? Não deveria? A maioria da religião é assim, né? Se você receber uma graça, ele tem que ficar ali. Jesus, ele vai, ele cura, tchau, vai embora. E a pessoa volta para a religião dela. E ele, tranquilo. Porque não é ele que curou. Ele não pode falar nada. Ele não pode nem dizer para a pessoa, olha, se você se afastar de mim e tiver outro problema, não vai ser curado. Porque eu acabei de falar que quem te curou foi sua fé, a fé vai com você onde você estiver. Agora, se eu disser para você que só no SESB cura, agora eu estou te dizendo, ó, se você sair daqui, você vai morrer. Mas se eu falar para você que a sua fé cura, aí você pode exercer sua fé em qualquer lugar desse mundo. Nós somos livres, sem proselitismo. Não é só o cristianismo que leva para o céu. Já pararam para pensar? O budismo, o islamismo. Quantas religiões? O zoroastrismo, o confucionismo. Todas as religiões podem nos levar para o céu. Desde que a gente realmente se dedique, aprenda, raciocine, questione e internalize. Porque entrar na religião é uma coisa, agora deixar a religião entrar dentro de nós é outra coisa. E hoje nós temos muitas religiões. Muitos de nós frequentando 2, 3, 4 religiões por falta de uma. Tem gente que fala, eu já tenho 2. Não, uma já está bom. Mas uma que realmente entre você, que você seja aberto àquilo ali, a refletir mesmo, a viver aquilo. Mas o que tem eu frequentar 2 e 3 religiões? Não tem problema nenhum também. O que pode acontecer é causar conflitos de entendimento. Só isso. Mas se você conseguir resolver esses conflitos, porque na hora que a coisa chega, você já não sabe se faz o A, o B ou o C. É aquela história do remédio homeopático, eu vou no médico homeopático, o alopático e aquele outro molecular. E aí na hora que a dor dá, eu tomo os 3. Se a dor passa, você ainda não vai saber qual dos 3. Se a dor não passa, você vai largar os 3. E pode ser que um é que chocou com o outro, mas um só funcionava. Enfim, você pode ficar oscilando com fé e falta de fé. Fé e falta de fé. Tá certo? Então, uma só. Dedique, estude, analise, internalize. E Lucas diz assim, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz.
Lucas não fala que Jesus dá uma advertência antes dela sair, para que ela não repita o erro dela novamente, ou seja, não traga aquilo novamente à tona que causava aquela determinada situação. Não é uma, nem duas, nem três, a gente faz um tratamento. Vocês já viram isso? Quando é tratamento espiritual, a gente faz e melhora. O que acontece dali um tempo? Volta. Por quê? Porque o meio, que é a minha mente, o meu coração, ele volta a criar o ambiente necessário para proliferar os vírus e as bactérias dos obsessores na nossa vida. Eles são como vírus e bactérias. Então, eu não estou mal porque estou obsediado. Eu estou mal porque nutro pensamentos que atraem o obsessor. É diferente, compreenderam? Ninguém passa mal porque está obsediado. A gente passa mal porque estamos nos alimentando de um ambiente anticristão, negativo, e os oportunistas espíritos aproveitam e nos obsediam. Quando eu falo, não quero mais obsessão, eu mudo o meu padrão de pensamento, minhas emoções, meu comportamento, e esses espíritos que me obsediam vão obsediar outros que estão nutrindo um padrão parecido com aquele que eu estava anteriormente. Eu não vou solucionar o mal da terra, eu vou solucionar o mal dentro da minha cabeça e no meu coração. Se cada um de nós cuidar da sua mente, do seu coração, do seu comportamento, das suas palavras, eliminamos o mal do planeta Terra todo. Imagine que todos nós fizéssemos, cuidando de nós e estabelecendo a paz íntima. Acabou a guerra. Acabou a violência, acabou o mal externo. Mas e os espíritos maus acabaram? Não, isso não. Eles vão continuar ainda até um dia se transformarem nos espíritos bons. Provavelmente vão para outros planetas perturbar aqueles que lá se encontram desequilibrados. Vamos fazer a nossa oração de encerramento? Fechando os nossos olhos. Querido Pai de amor e bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores da espiritualidade superior, em especial os nossos benfeitores, trabalhadores do SESI, no plano espiritual responsável pelo trabalho de hoje. Todos nós, Senhor, trouxemos conosco na noite de hoje as nossas dificuldades, nossas dúvidas, anseios, questionamentos, incertezas, medos, necessidades. Tenho certeza que não precisamos gritar como a nossa irmã Verônica, calados, mudos. Vamos driblando a multidão de medos, de ausência de fé, de incerteza, de preconceitos, de tabus, de limites que estabelecemos, de crenças que enraizamos dentro de nós. Devagarinho, sem agitar essa multidão que chamamos de personalidade, nós vamos entrando para dentro de nós mesmos. Nesse labirinto da nossa mente, do nosso coração, gradativamente, com muita amorosidade, vamos enxergando tudo aquilo que nos representa as enfermidades, os temores, as aflições, as angústias, os sofrimentos. Vamos observando que dentro de nós há muitos deuses da vaidade, do ego,
do personalismo, do orgulho, do egoísmo. Esses deuses são verdadeiros tiranos sobre nós. Todas as vezes que queremos percorrer o nosso íntimo em busca de informações verdadeiras a respeito da nossa natureza, buscando soluções para os nossos problemas e conflitos aqui fora, esses deuses se apresentam na porta de cada sala desses labirintos e obrigando-nos a submeter a seu apreço. Senhor Jesus, esteja conosco enquanto percorremos esses labirintos do nosso coração. E quando encontrarmos uma dessas portas que nos chama a atenção, que seja a porta da vaidade, do orgulho, do ego, de qualquer um dos defeitos, dos vícios, se a porta nos chamar a atenção, que abramos ela. E com o Cristo do nosso lado, os nossos benfeitores, o Cristo é os seus ensinamentos, com a verdade, que nós entremos numa dessas salas e encontremos de fato a raiz de uma de nossas dificuldades, o apego. A cada sala, a cada defeito, existe uma história e um objeto de apego. Liberte deste objeto de apego, perguntando qual é a real necessidade desta situação na existência toda. Indague a si próprio, questione. Você perceberá que muitos são ilusão criada para que você acredite que necessita, mas você não necessita. Porque imagine que você é um espírito e pode morrer nesse instante. E se você precisasse dessa situação, como faria no mundo espiritual? Desapegue. Elimine os sentimentos que te amarram das crenças que você próprio criou para alimentar essa situação, seja de forma direta ou indiretamente. E se for uma enfermidade, que são doenças espirituais, ou uma doença, que são doenças físicas, observa aonde e o que te leva de conquista, o que te motiva, o que te alimenta esta situação. Desapegue. Coloque-se em primeiro lugar, ame-se. Aceite que todas as situações da vida podem ser vividas de forma leve e tranquila, como Jesus nos chama e nos convida. Que mantenhamos os seus ensinamentos acima de tudo, acima das nossas personalidades, dos nossos quereres. A vida não é como queremos, a vida é o que é. E nós, se não podemos ter tudo o que desejamos, podemos aprender a amar tudo o que temos. Então podemos aprender a amar as situações. Muitas vezes, não é se libertando daquele sofrimento, daquela trama, é que você vai ficar mais feliz, mais alegre. Mas é mudando a maneira de enxergar essa trama, a maneira de conviver com este sofrimento, mesmo mantendo-o na sua vida, você ainda pode voltar a sorrir e ter uma vida leve. Porque o seu destino é você que define. A tua alegria é um estado emocional de paz. Portanto, opte por ele. Agora, se você não consegue o equilíbrio e optar por deixar essa situação para trás, desapegue. Observe qual foi o teu limite, qual foi a tua dificuldade. Carregar
pedra do aprendizado, reclamando, gritando, não é um bom comportamento cristão. A reforma íntima era de maneira leve e suave, de forma amorosa, onde nós vamos fazendo conforme a nossa capacidade, se esforçando um pouquinho mais, cada vez mais. Mas a certeza que nos faz caminhar em direção a essa reforma é o que nós encontraremos lá na frente. Quando estamos em busca da reforma, não queremos nos livrar das dificuldades, queremos superar as dificuldades. E o que nos impede a superação são os apegos que nos aprisionam no mundo terreno, numa visão materialista e personalista. Muitas vezes, distanciar por alguns instantes da situação para que reflitamos com mais vigor, com mais fé, com mais certeza, com mais sentimento a respeito daquela situação, faz com que a gente veja com mais clareza. Observe que nem sempre eliminar a situação é a vitória. Deus, a grande vitória é colocá-la nas costas, de cabelos erguida, e dar passos largos com um sorriso no rosto e dizendo: este é o meu Jesusinho. Com muita alegria no coração, porque a reforma íntima, ela nos traz alegria, como falou a lição no começo. Alegria de sermos cristãos, de servirmos a Deus, de cumprir as suas leis, ontem, hoje e para todos.